Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o interesse da Raposa no volante Júnior Urso e quais são assim as possibilidades dele ser contratado. Cruzeiro que fechou um acordo com a PGFN e reduziu assim algumas dívidas com o governo e quais foram esses valores. Futuro ainda incerto de Patrick Bray e Zé Eduardo pelo Cruzeiro. Além, o dirigente Carlos Brunoro falou sobre o pacote de reforços de Filipão e descartou assim que seriam jogadores de nível Série B ou Série C. Mas antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre o caso de dívidas do Cruzeiro junto ao governo, onde a Raposa assinou na manhã desta sexta-feira um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é o órgão público encarregado de cobrar dívidas com o governo, e o Cruzeiro conseguiu um desconto expressivo sobre impostos que deixaram de ser pagos nos últimos anos e um novo prazo alongado em 12 anos para ser pago. Mas enfim, o mecanismo usado pela diretoria foi a transação tributária instituída pelo presidente da República em 2020 como medida emergencial, e essas dívidas fiscais que são difíceis de recuperação, como as de clubes de futebol, poderão ser negociadas até o dia 31 de dezembro com descontos e prazos facilitados. Mas enfim, os benefícios para o Cruzeiro são vários, mas ele teve que abrir parte de um valor na venda de Arrascaeta, que tinha sido bloqueado e tudo mais, no valor de 6,4 milhões de reais, e foram assim entregues para o governo para viabilizar esse acordo. Contrapartida, o Cruzeiro terá outras duas vantagens, que será assim a venda desbloqueada do valor da venda do imóvel Campestre 2, que está na casa dos 13,6 milhões de reais. Além disso, o valor que está depositado em juízo envolvendo aquele embrolho com a Minas Arena e foi bloqueado pelo governo por conta das dívidas fiscais e foi liberado e deverá ser usado em acordo com a própria concessionária do Mineirão, e essa quantia era de quase 10 milhões de reais. Mas enfim, só nessa brincadeira o Cruzeiro conseguiu economizar cerca de 152 milhões somente com essa tributação, e que será paga ao longo dos próximos 12 anos, que ao menos na minha opinião será entre 6 a 12 o tempo de recuperação da Raposa para continuar sendo um time vencedor. Temos que falar também sobre Patrick Bray e Zé Eduardo, dois jogadores do atual elenco que vivem um futuro muito incerto na Raposa. Zé Eduardo, que retornou recentemente de empréstimo, mas não recebeu oportunidades que esperava. E bom, ambos os atletas que aguardam um retorno do técnico da Raposa, Filipão, para saberem se serão utilizados pela equipe ou não. E os dois estão novamente relacionados para o jogo de domingo contra o Náutico. E lá no dia 28 de agosto, véspera do clássico contra o América Mineiro, o staff de Patrick Bray procurou a diretoria para sinalizar que havia recebido uma proposta da Alemanha, além de sondagens de outros países. Mas essas tratativas não evoluíram e depois disso o Cruzeiro divulgou oficialmente que o atleta estava afastado do grupo. E lembrando que o seu contrato vai até março de 2021. Mas enfim, Patrick Bray voltou a ser relacionado para uma partida depois de quase 2 meses no duelo contra o Operário. Sendo assim, Filipão optou por reintegrar o jogador, já que contava apenas com Matheus Pereira para a última partida. Enfim, Patrick Bray, que já jogou em 6 oportunidades nesse ano e realmente não estava indo muito bem. Mas ao menos na minha opinião, o Cruzeiro deveria sim procurar o jogador e renovar seu contrato por mais 2 ou 3 anos para ter ao menos uma segurança de que, caso dê oportunidades para ele, pode ser vendido por um preço interessante e não sair por fim de contrato. Zé Eduardo, que também vive a mesma situação. Outro jogador que é cria da base do Cruzeiro e retornou recentemente a pedido do técnico Ney Franco, que já nem está mais na Raposa, após mostrar bons resultados, por exemplo na sua passagem pelo América de Natal, além do Vila Nova de Minas. E em 10 partidas disputadas, ele marcou incríveis 9 gols, sendo uma média quase de 1 gol por partida, sendo muito superior a qualquer atacante do Cruzeiro, mas enfim, Filipão e principalmente Ney Franco, que pediu a volta dele, não deu nenhuma oportunidade tirando aquela partida contra o Oeste. E realmente espero que ambos tenham mais oportunidades por aqui, já que são jogadores jovens e já demonstrou ter bastante potencial.
E vocês, acham que quem dos dois deveria sim receber mais oportunidades pela Raposa? Deixa aqui a sua análise e opinião nos comentários. Temos que falar também sobre Júnior Urso, onde já na noite dessa sexta-feira foi divulgado pelo site All Sport que o Cruzeiro está buscando no mercado jogadores mais experientes para ajudar o time na sequência dessa Série B. E um dos nomes estudados pela comissão técnica de Filipão é o do volante Júnior Urso, que atualmente joga no futebol dos Estados Unidos, no Orlando City, que inclusive seu dono é um brasileiro, que é o Flávio Augusto, mas não tem muitas relações com o Cruzeiro e até mesmo com o futebol brasileiro. Mas enfim, Júnior, que é uma opção para diversificar as opções de meio de campo, já que é um jogador com bastante potencial de marcação, mas que também chega mais perto da área adversária. Entretanto, a sua contratação não será nada fácil, visto que o jogador tem ainda pelo menos mais 2 anos de contrato com um time norte-americano. Mesmo caso de Thiago Santos, que joga no Dallas e que também tem mais 2 anos de contrato por lá. E recentemente, até mesmo o Grêmio havia demonstrado interesse na contratação do meio-campista. E antes de se transferir para os Estados Unidos, ele jogou pelo Corinthians e por lá foram 57 jogos e 7 gols marcados no ano de 2019. Números bastante interessantes, principalmente para ele que atuava somente como meio de campo. Vale lembrar também que ele teve uma passagem pelo Atlético Mineiro lá em 2016 e também foi muito bem, disputando 48 partidas e marcou 7 gols. Após isso, se transferiu para o Guangzhou da China e por lá teve até uma boa sequência, mas acabou retornando ao Corinthians no ano passado. E na atual temporada pelo Orlando City, também é o titular absoluto. Inclusive jogou uma partida antes de ontem e já soma 20 jogos e 3 gols marcados, atuando lá em uma posição mais de meia. Mas enfim, acho que é bem difícil essa sua contratação, somente se o Orlando City topasse emprestá-lo por 1 ano, o que eu acho que dificilmente irá acontecer. Continuando falando sobre reforços, o consultor de planejamento e estratégia José Carlos Brunoro teve papel decisivo no acerto do técnico Filipão para o Cruzeiro, uma vez que os dois já trabalharam junto no Palmeiras e tudo mais. E em uma entrevista à Rádio 98 FM, o dirigente detalhou o acordo e revelou que o pacote de reforços de Filipão inclui a contratação de 2 reforços para a sequência da Série B. Brunoro também detalhou o perfil dos atletas que serão contratados e destacou que ambos não serão jogadores de Série B ou Série C, mas de profissionais que tenham espírito para jogar esse tipo de competição. Mas enfim, ou seja, deve ser assim algum jogador que está na Série A do Brasileirão ou já teve uma passagem recente, já que o Cruzeiro está olhando muito para o futebol internacional nesse momento. E nessa última quinta-feira, o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse que já trabalha para contratar jogadores que foram solicitados por Filipão. E 2 nomes que surgiram nos últimos dias foram do atacante William Potker do Internacional, além de Thiago Santos, que já jogou pelo Palmeiras. Mas enfim, desses 2, eu acho que somente o William poderia ser viável nesse momento. E caso você queira saber o porquê e tudo mais, irei deixar o link do vídeo e o card aparecendo na tela agora, onde falo sobre a atual situação do atacante no Internacional. Mas enfim, o Cruzeiro, que nessa temporada já contratou 7 reforços e outras 3 contratações foram realizadas, mas ainda não foram registradas, como foi no caso de Giovani, Matheus Índio e também Angulo, que já saiu do Cruzeiro, mas enfim. E bom, realmente espero que essa seja uma das últimas contratações do Cruzeiro e que possa ser bastante pontual, já que a nossa folha salarial está bem acima do planejado e não é à toa que vem atrasando os salários nos últimos 2 meses. E vocês, acham qual setor o Cruzeiro está precisando de mais reforços e que Filipão deveria focar? Além disso, poderia sim ter uma ideia de quem seriam esses 2 jogadores? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.